Olá, boa noite a todos para a nossa live de toda segunda-feira do nosso programa Liberdade a 2. Sou o Dr. Vinícius Farani e hoje o nosso papo é muito importante, que é um papo sobre o desejo de reinventar o passado. Estou aqui me organizando ainda com essa câmera, pronto. Então, o nosso desejo de voltar no tempo, nosso desejo de mudar o passado, nosso desejo de mudar a nossa história. Para quem está aí conectado na minha página, já está sabendo que quinta-feira o nosso Quinta Pop será sobre o seriado Dark. E o seriado Dark fala justamente sobre essa conexão passado, presente e futuro, desejo de mudanças, tantas coisas. Eu não vou dar spoilers do nosso Quinta Pop não, porque o Quinta Pop está muito legal, o conteúdo está muito bem elaborado, estava trabalhando até hoje, inclusive, no texto, né, que ainda está sendo produzido todo o material. Eu vou produzindo com cuidado, eu vou maturando as ideias para a gente poder chegar, né, um resultado mais interessante a todos. E a nossa live de hoje já é uma live extremamente importante. Quem está trabalhando aí, quem já foi para a terapia, é uma live muito boa para quem faz terapia e para os terapeutas, porque obviamente quem vai trabalhar com terapia vai ter que passar sobre o passado. Todos nós teremos que falar sobre o passado em algum momento. Nem sempre é o foco, tá? Principalmente porque eu não sou psicanalista, então o meu foco não é apenas no passado. Nosso trabalho é muito o que é que nós vamos fazer com isso daqui para frente. Mas o passado ele está sempre presente, né? E olha só que paradoxo. E esse paradoxo já é um paradoxo extremamente importante para a gente compreender. O passado está sempre presente. Vamos refletir sobre essa sentença. O passado, apesar da gente ter uma compreensão temporal de que ele já ocorreu em algum momento, mas ele está alojado em nossa memória. Logo, tudo o que é vivenciado pelo ser humano é vivenciado sempre no presente. Eu não consigo vivenciar nada no passado. Tudo que eu vivencio é no presente. Então, se eu tenho um trauma de infância que eu não consegui superar, eu não consigo superar hoje. Se eu tenho uma lembrança do meu passado, seja uma lembrança inclusive positiva, né? Nossa, aquela viagem que eu fiz, aquela experiência, aquele encontro apaixonante que eu tive com aquela pessoa, ou aquele amigo que eu conheci, independente da memória ou independente da vivência, todas essas experiências, elas são discutidas no hoje. E este elemento já é muito importante. Não viu De Volta para o Futuro. Ah, meu amigo, não só vi De Volta para o Futuro, como inclusive o doutor vira para Marky McFly e ainda diz: independente do que você faça, me jure que você nunca vai para 2020. Sobrevivemos a 2020. Então, inclusive, para quem não está entendendo o que a gente está falando, essa piada do meu querido Jarbas, por favor, sigam. Acho que todo mundo que está aqui já deve me seguir, eu seguir Jarbas também. É um bom filme aqui, tá pop. Tem o De Volta para o Futuro, filme belíssimo, brilhante, filme muito famoso na década de 90, 80, 90. Tá? Então, os jovens aí, que não nos... aquelas pessoas que nos chamam de cringe, caso esteja alguém por aí, então, por favor, assistam esse filme, que é um clássico, tá? Um filme brilhante, muito bem elaborado. Mas vamos lá. Quando a gente fala sobre gostaria de mudar o passado, que é como a gente estava discutindo, nós temos uma coisa interessante. Só conseguimos vivenciar o passado no hoje. Então, o ponto central não é a gente voltar no tempo. O que, inclusive, a física, e principalmente a física quântica, ela tenta fazer, é algo muito similar ao que a alquimia tentava fazer. Os alquímicos tentavam encontrar na matéria as substâncias de transformação espiritual.
que é a mesma coisa que a física quântica hoje tenta fazer. Tenta encontrar na matéria um modo de resgatar o passado. E por que isso é muito importante? Né? Não a física quântica e o retorno ao passado, mas dentro de um processo psicológico. Porque muitas vezes nós vamos ter que superar o nosso passado. Então essa live de hoje não é uma live para falar do passado e nem uma live para ficarmos aprisionados no tempo. Essa é uma live para pessoas que querem superação. Essa é uma live para pessoas que querem aprender a seguir em frente. Então, eu gosto sempre de dizer que o depressivo ele vive no passado e o ansioso ele vai viver no futuro. Quando eu tenho um paciente que ele está sempre muito preso no tempo, ele está sempre resgatando o passado, ele está sempre falando sobre aquilo que ele não conseguiu superar, ou às vezes ele não tem nem consciência disso, porque muitas vezes o paciente ele não tem consciência que ele está preso no passado. Por exemplo, muitas vezes eu atendo um casal que passa por essa situação, isso é muito comum. O casal chega na terapia e eles começam a falar dos problemas deles e inevitavelmente eles começam: ah, mas veja bem, ela se parece com a mãe, ele se parece com o pai, ele nunca conseguiu superar o relacionamento conflituoso dos pais. Ou, ah não, os pais eram muito permissivos e por isso que ela é assim. O que é que nós estamos falando aqui? Que a gente ainda não conseguiu ter um bom diálogo com o nosso passado. E a gente fica com aquele desejo que gostaria de voltar no tempo, porque casais que cometeram erros, né? Aquela pessoa que cometeu o erro, ah, eu cometi, sei lá, naquele dia que eu fiz alguma coisa de errado, naquele dia que eu falei alguma coisa que incomodou. E aí o que é que a gente vai fazer? Ficamos sempre presos ao passado. Ficamos amarrados neste movimento que não nos permite seguir em frente. Isso eu trabalho em diversas esferas. Podemos trabalhar isso principalmente na esfera profissional. Olha aí uma dica, já vou começar soltando dicas, tá? Essa live de hoje tem várias dicas importantes. Então, já começa com uma dica importante hoje. Eu atendo muita pessoa que fica preso profissionalmente. Não consegue avançar. Tem medo do futuro. Tem medo de arriscar. Aí fica naquele posicionamento, ah, o tempo vai dar certo, né? O tempo corrige todos os nossos problemas, não vai acontecer, não vai, não vai. Nada na vida vai acontecer, me perdão aí para as pessoas que têm muita fé, mas as coisas não acontecem ao acaso. As coisas acontecem a partir de um desenrolar de muitos fenômenos. Então, se você é uma pessoa muito presa no presente ou muito presa no passado, você vai ser uma pessoa que inevitavelmente vai ter muita dificuldade de seguir o seu futuro. Como é que isso impacta na nossa vida? Isso vai fazer com que você não tenha coragem de iniciar um novo relacionamento. Isso vai te impedir em você concluir um relacionamento. Eu fiz inclusive live recentes falando justamente sobre isso. Fica o podcast com o Jarbas, que nós falamos daquele relacionamento Walking Dead, aquele relacionamento que nunca anda, ou aquele relacionamento que nunca finaliza. Parecem dois mortos-vivos convivendo numa mesma casa. E qual é o problema desse processo? São pessoas que têm muito medo do futuro, muitas vezes. Ah, eu não tenho coragem de terminar esse relacionamento. Se vocês não estão entendendo muito bem o que o passado, presente e futuro tem a ver com essa live, é uma live bem filosófica, mas é uma live que vai falar muito sobre a nossa existência. Se eu estou preso, se eu tenho medo do futuro, é porque eu nunca vou me arriscar. E eu não me arrisco por quê? Porque eu estou apegado aos meus conceitos e ideais antigos. Ah, mas é porque meus pais não fizeram isso, minha mãe não fez isso, eu aprendi dessa forma. Massa, a sua vida ocorreu dessa forma. Mas e daqui para frente?
Quais são os novos parâmetros? Como é que eu posso desenvolver essa vida daqui para frente? Deixa eu aproveitar e ler aqui algumas coisinhas. Então o Jurema está aqui dizendo: o presente vira passado o tempo todo. E por que repetimos os mesmos erros? E repetimos os erros justamente quando a gente ainda não se abriu para o futuro. E por que a gente não se abriu para o futuro? Porque a gente está aprisionado no passado. Então olha só o que eu já falei aqui bem rapidamente ao meu querido Alex. Grande abraço, meu irmão. Sempre ex-alunos aqui aparecendo, é sempre bom esses momentos. Aqui, ó, Silvia está dizendo: voltar no tempo para corrigir os erros, se não se movimentar. A questão é que a gente nunca vai voltar no passado. Então, que passado é esse que a gente volta? Vamos organizar então a nossa live, porque nós estamos levantando e problematizando muitas coisas aqui. Então, vamos começar a organizar as nossas ideias. Então, para quem está acompanhando e está entendendo essa conversa, já percebeu que falar sobre o passado é falar sobre os nossos presentes objetivos e sobre o nosso futuro. O que é que nós vamos conseguir construir? Opa! Ó, minha querida Lu aqui, grande beijo. Sempre os ex-alunos aqui presentes, beijos a todos. Então vamos lá. Primeira tarefa. Se eu sou uma pessoa que eu tenho esse desejo que eu digo com muita frequência, gostaria de mudar o passado, eu de antemão preciso entender duas características dessa pessoa. Primeira característica, excesso de apego. Tá? Segunda perspectiva, que esse excesso de apego vai gerar vários comportamentos que eu vou falar já já. Quem tiver paciência aí de acompanhar a live vai entender aos poucos. Então, primeiro ponto, excesso de apego. Por que o excesso de apego? Porque essa pessoa que tem um excesso de apego, ela vai ter muita dificuldade de deixar o passado ir. Ah, porque no meu passado era assim, no meu tempo era assim. Eu tenho um colega, um grande amigo na verdade, que ele já mora fora de Salvador há muitos anos. Tem muitos anos que ele mora fora de Salvador. E toda vez que ele volta em Salvador, ele quer ir sempre nos mesmos lugares. Então ele quer ir na escola que a gente estudou, ele quer ir no shopping, ele quer voltar andando para casa, porque ele sempre foi meu parceiro assim. Então a gente voltava da escola andando, então ele quer ir para a escola, para voltar andando no lugar onde ele morava. Ele quer fazer as mesmas coisas que a gente fazia quando a gente tinha 14 anos de idade, 15, 16 anos de idade. Essa pessoa, ela é uma ótima pessoa, mas é uma pessoa que inevitavelmente ela vai ter muita dificuldade de abrir mão das coisas. Isso pode gerar muito problema no relacionamento. Entre outras coisas, porque a pobre coitada da mulher dele que vinha para cá todo ano com ele, não aguentava mais fazer esses passeios. E ela, por exemplo, não conhecia nada mais ao redor daqui de Salvador. E Salvador e região tem muita coisa bonita para conhecer. Os soteropolitanos aí, tem o Morro de São Paulo, tem a Chapada Diamantina, muita gente aí no São João, inclusive, voltando da Chapada agora. Muita gente que eu conheço foi para lá, então Chapada Diamantina, tem Morro de São Paulo, Caraíva, Lençóis, tanta coisa boa aqui. E ela não conhecia. Por quê? Porque o excesso de passado, que é isso que a gente está falando hoje, gostaria de mudar o passado. O excesso de passado sobrecarrega o meu presente. Eu não vou ter tempo, numa viagem de uma semana, fazer todas as coisas que eu fazia quando eu tinha 14 anos de idade e, além de tudo, fazer as coisas novas, porque não vai dar tempo. Poxa, mas você está falando de um caso de um amigo seu. E na sua vida? Será que não acontece isso também? Na sua vida, será que você não está preso nesse excesso de passado? E esse excesso de passado não está justamente dificultando você ter coisas novas no presente? Vamos lá? Relacionamento, que foi o tema, como eu já disse, do podcast semana passada. Se você não assistiu, entra lá no YouTube, da página Da Dor ao Amor, eu e meu querido Jarbas.
que nós falamos sobre, tem um link aí na minha bio, né? Lá, se você entrar na minha página do Instagram, logo no começo vai ter um Linktree, e aí nesse Linktree você vai ter lá todos as minhas postagens, inclusive você terá lá o link direto para o meu YouTube e o YouTube do Dador Amor. Então você não vai ter nem trabalho, é só você apertar lá no Linktree e apertar no YouTube que você já chega direto no vídeo. E no nosso último vídeo falamos sobre o relacionamento Walking Dead, aquelas pessoas que têm dificuldade de abrir mão daquele relacionamento que já não presta mais para nada. Poxa, mas eu não tenho problema no relacionamento, mas às vezes você pode ter um problema na sua vida profissional. Pessoas que têm dificuldade de abrir mão de um emprego para conquistar outro. Porque, gente, o que nós estamos falando aqui é que lidar com o passado tem a ver com lidar com a nossa autoestima. Tem a ver com a coragem de viver. Se eu não tiver coragem de viver, eu vou ficar sempre alocado num tempo que não existe mais. Por que coragem de viver? Porque eu preciso ter coragem para seguir em frente. Senão eu vou ficar sempre preso no que eu já conheço. Ah, eu sei como funciona isso. Então eu não vou mudar. Para quem são aí os anacásticos, as pessoas que têm uma personalidade mais possessiva, pessoas que têm personalidades mais dominadoras, pessoas que têm uma personalidade mais perfeccionista, que fica ali olhando os detalhezinhos de tudo, sempre que fica acumulando coisas, pessoas que têm muitas manias, mania de trancar a porta, mania de limpeza, mania disso, mania daquilo. São pessoas que estão sempre muito presas em rituais, e esses rituais não permitem que nada mais ande. Não permite que o relacionamento ande, não permite que gere novas intimidades. Porque eu lembro que em 1860 ele falou aquilo comigo que me machucou. Sim, minha querida, isso foi em 1860. E hoje? O que é que você vai fazer? Eu não suporto isso. Se você não suporta, é porque você está no relacionamento. Porque eu tenho medo de terminar. Então calma aí que embolou tudo. Você tem medo de terminar, mas também não suporta onde você está. E você está fazendo o que da própria vida? Aqui, ó, Mila aí, minha querida, obrigado aí, ó. Podcast maravilhoso, parabéns a vocês. Que bom que gostou. Estamos nos dedicando para evoluir e trazer sempre novidades, né? Então, o apego ao passado, ele vai trazer algumas consequências. E se você está aqui até agora, é porque talvez você esteja vivendo alguma dessas consequências. Pessoas muito apegadas ao passado são pessoas que vão viver sempre muito presos na culpa. Estão sempre aprisionadas na culpa. Porque aquilo que não foi perfeito, aquilo que não foi daquele jeito, porque naquele tempo, ou então na idealização, né? São pessoas sempre muito fantasiosas. Não, porque naquele tempo tudo foi muito perfeito. E vocês vão ter que aprender a superar a culpa. Isso é muito bonito, né? Milhares de pessoas da autoajuda vêm aqui para dizer isso. A gente tem que superar a culpa. Mas o que eu acho legal na autoajuda é porque eles dizem, não, você tem que desenvolver a sua autoestima. Você tem que desenvolver o seu autoconhecimento. Você tem que superar a sua culpa. Só que eles não ensinam como, né? Só fala isso. Não, supere a culpa, tá, massa? E aí, como é que eu faço? Então, se você está aqui porque você está aprisionado ao passado e você não consegue ter coragem de largar esse passado, então vamos começar a conversar um pouco sobre o que fazer sobre isso. A nossa cultura é uma cultura que nos aprisiona muito. Então, inclusive hoje, em um processo terapêutico, eu estava falando justamente sobre isso. A gente muitas vezes esquece que Jesus Cristo ressuscitou, por exemplo. Já que estamos falando aqui com muitas pessoas que são inclusive religiosas, tem muita gente que fica preso. O nosso contexto cultural é sempre muito preso.
Ai, ter que viver é muito sofrido, viver dói, né? E a nova geração não quer saber nada disso. A nova geração está muito mais avançada em relação a isso. Ah, não, vamos, só a vida que segue, meu irmão. Bola para frente. Isso é uma aprendizagem importante. Porque senão, quando a pessoa fica, ai, porque eu cometi aquele erro, aí começa a se dar chicotada, né? Ah, eu cometi aquele erro, porque eu falei aquilo que eu não devia, porque isso, porque aquilo. E aí eu estou sempre preso na culpa. Eu estou sempre preso em algo que não foi perfeito. E como é que a gente supera essa culpa? Primeira coisa, a gente vai ter que diminuir o nosso egocentrismo. A primeira tarefa para eu aprender a lidar com o passado é entender que o passado ocorreu da forma como poderia ocorrer. Aqui, ó. Eu penso que os problemas, Jerônimo está dizendo, eu penso que o problema são as consequências. Pois é. Se você está presa nas consequências do que você está fazendo, é porque você está preocupada com as duas categorias que eu sempre trago. O medo do erro, não posso errar, e a culpa. Por quê? Porque eu errei e eu não consigo perdoar nunca. Eu não consigo superar nunca. Eu não consigo perdoar os meus pais. Né? Eu estou falando aqui uma live bastante aberta porque, infelizmente, a gente nunca sabe com quem a gente está falando. Né? A diferença de, por exemplo, um grupo terapêutico. O grupo terapêutico a gente vai conhecendo a história das pessoas e trabalhando progressivamente. Então, por exemplo, tem gente aqui que pode estar na live porque tem um conflito com o pai ou um conflito com a mãe. Ah, eu não consigo admitir que meu pai falou aquilo para mim. Eu não consigo admitir que minha mãe falou aquilo para mim. Ou então, eu não consigo admitir que eu falei aquilo para alguém. A gente só aprende a superar o passado quando a gente aprende a se perdoar. E quando a gente aprende a perdoar o outro. E a gente só vai aprender a perdoar o outro quando a gente entender a humanidade do processo. O que quer dizer a humanidade do processo? Entender que por mais que eu quisesse, meu pai e minha mãe não são aquelas pessoas idealizadas. Eu gosto muito de ouvir a história sobre os pais no processo terapêutico, porque é inacreditável a quantidade de pessoas que eu atendo que sofreram porque a mãe era psicótica e ninguém nunca identificou, porque a mãe era borderline e ninguém nunca identificou, porque os pais eram depressivos, porque alguém era bipolar, porque alguém tinha transtorno de ansiedade. Porque quando a gente pensa em pais, a gente pensa em pessoas perfeitas que deveriam ter sido perfeitas com a gente. Não foram, nem nunca serão. Como é que a gente percebe? Como é que a gente aceita a pessoa? Quando a gente entende a limitação da pessoa. Ah, então quer dizer que eu vou ter que conviver com isso? Não. Mas você vai ter que tomar uma decisão coerente. Por exemplo, eu tenho inúmeros amigos de infância, né? Inclusive hoje eu saí novamente de mais um grupo. Né? Por que eu falo novamente de mais um grupo? Porque é um grupo que toda hora eles reabrem e toda vez que reabrem não dura uma semana e eu caio fora de novo. Por quê? Porque eu tive memórias maravilhosas com eles. Mas hoje, como adulto, eu não compactuo das mesmas ideias. Eu não compactuo dos mesmos valores. Então, quando a gente fala da nossa infância, é ótimo. Então, eu gosto de dar risada, eu gosto de lembrar da infância com eles, eu gosto de lembrar das loucuras que a gente fazia na adolescência. Mas, hoje, como adulto, eu escolho não conviver com eles. Ou seja, eu tomo uma decisão. Porque enquanto eu ficar, imagine que eles fizeram algo comigo. Imagine que eles fizeram algo que eu nunca consegui superar isso. Eu vou passar minha vida com raiva. Ah, porque eles fizeram isso. Ai, meu Deus do céu, mas que absurdo. E muitas vezes a gente tem isso com amigos, com namoradas, namorados, familiares, e fica lembrando, e lembra,
E lembra, aí fica voltando, aí volta e volta. Por isso que nem sempre o processo terapêutico ele precisa ser um processo longo. Hoje em dia, às vezes eu vou que nem preciso como uma agulha de acupuntura. Por quê? Porque se eu sei que uma pessoa está presa no passado, não adianta, e aí vai uma dica, viu, gente? Para os terapeutas aí de plantão, Lua, inclusive, que acabou de dizer aí, né, a memória afetiva. Então escutem o que eu vou dizer agora. Se vocês têm algum paciente, ou se vocês estão muito presos no passado, não percam tempo falando do passado. O que vocês precisam entender é que vocês precisam perdoar essa pessoa hoje. Não é no passado. No passado ninguém nunca vai voltar. Não adianta a gente ficar, essa frase que eu utilizei é muito icônica. Eu tô com, nossa senhora, quantas vezes eu não já ouvi em pessoas conhecidas ou no consultório. Eu gostaria de mudar o passado. Mas o mudar o passado você não vai. Se você está acompanhando a live desde o começo, você vai começar a entender várias coisas que eu falei lá no começo. Se não, volta aí e pega, tá? E uma das coisas que eu trouxe foi justamente o quê? Esse desejo de retornar ao passado, essa coisa ilusória. E o que é que eu trouxe lá no começo da nossa live? O passado, ele só existe no presente. Agora a gente vai começar a entender isso. O passado só existe no presente. Porque quando eu lembro hoje daquilo que meu amigo fez, eu não estou lá em 1900 e bolinha. Eu estou no hoje lembrando. Então, hoje, eu preciso tomar uma decisão. O que é que eu vou fazer com isso? Qual é a minha decisão de futuro daqui para frente? Qual é a jornada que eu vou seguir a partir deste ponto inicial? Por que um ponto inicial? Porque eu estou estabelecendo um novo critério. Eu estou estabelecendo um novo, como posso dizer, talvez um novo elo temporal. Um novo nó no tempo. E eu posso dizer, a partir de hoje, as coisas vão mudar. Porque tudo, gente, vai partir da nossa capacidade de tomar decisões. Quer ver um outro padrão muito comum de pessoas presas no passado? Até falando aí da vida profissional de muitos, ou até relacional, né? Tem muitas pessoas que ficam aí nesse movimento. Não, porque nada vai acontecer de uma forma melhor. Ou ainda, mas todos os meus relacionamentos foram iguais. Todas as pessoas são assim. E eu fico sempre preso nesse tempo eterno de experiências passadas. Hoje é o momento que eu posso tomar qualquer decisão na minha vida. Vocês hoje podem tomar uma decisão de seguir em frente. Então vocês precisam captar qual é a informação do como é que anda a sua vida até o momento atual e qual é a decisão que você precisa tomar daqui para frente. Esta precisa ser uma decisão racional. E aí já vai, inclusive, mais essa outra dica da nossa live de hoje. Essas decisões, elas não podem ser afetivas. Elas precisam ser pensadas. Elas precisam ser refletidas. Por quê? Porque muitas pessoas que têm medo e ficam presas no passado, elas sempre ficam com esse sentimento de medo. O sentimento, muitas vezes, vai aprisionar essa pessoa. Em algumas pessoas, o sentimento é o grande potencial. Em algumas pessoas, o sentimento é o que vai paralisar. E a pessoa fica, eu estou sentindo que vai dar algo de errado. Porque eu tenho medo de investir. Porque eu não consigo isso. Então a gente precisa parar e tomar uma decisão. Eu desenvolvi, inclusive, no processo terapêutico, um jogo recente, baseado no xadrez, que eu trabalho com alguns pacientes, justamente essa questão de tomada de decisão. O que é que está travando a minha vida hoje, baseado nas minhas histórias? E quais são os novos passos que eu preciso tomar daqui para frente?
E aí, a partir daí, eu vou racionalmente, como num tabuleiro de xadrez, analisar quais são as minhas principais proteções, quais são os meus principais ataques e quais são as principais coisas que me bloqueiam. Então vamos lá, gente, fazer um exercíciozinho simples com vocês. Não vou aprofundar da forma como eu faço lá no processo, obviamente a gente não tem tempo para isso, mas vamos lá. Quem tiver aí com papel e caneta, eu sei que muitos de vocês já vêm para minha live aí com papel e caneta. Então a primeira pergunta que eu preciso fazer é: quais são os meus obstáculos? Quais são os meus obstáculos? Memória de meus pais, trauma, vergonha de alguma coisa que eu não consegui superar, medo, culpa. Coloquem aí os principais obstáculos. Aqui, ó, meu querido Marquinhos trazendo isso. Na minha época, né, que Marquinhos foi meu aluno em DH3, então eu falava muito isso, inclusive na aula também, em Desenvolvimento Humano 3, quando eu trabalhava a questão do idoso. O idoso fala muito isso. Na minha época, a nossa época é o presente. Então vamos lá, gente. Anotem aí, vamos utilizar essa dica maravilhosa do Marquinhos. Então, primeira coisa, anotem aí quais são os principais pontos que te impedem de seguir em frente. Vocês vão perceber que grande parte desses pontos, eles são históricos. Ah, o meu problema hoje é falta de dinheiro. Tá, mas o que é que você está fazendo para ganhar dinheiro? Porque aí vem a segunda parte do processo. Quais são as suas habilidades que podem superar, ou quais são as habilidades que você utiliza para poder enfrentar esse mundo? Então, aproveitem e façam isso aí agora. Porque você acabou de descrever em primeiro momento quais foram os pontos difíceis que te prejudicam. Memória do passado, né? Culpa, medo, ansiedade, qualquer coisa. Agora a segunda pergunta é justamente: e quais são os elementos que você vai utilizar para superar essas categorias? Quais são elas? Coragem, segurança, objetivos, capacidade de se realizar, criatividade. Então, da mesma forma que eu posso ter medo, eu posso perceber que eu sou uma pessoa criativa. Porque a criatividade, o medo vai me jogar no passado. Lembra o que eu falei? O depressivo vive no passado, o ansioso vive no futuro. Então, tudo que nos vincula a medo, culpa, coisas que eu não consigo superar, isso é tudo passado, 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 passado. Existe uma filosofia muito interessante. A nossa cultura brasileira é uma cultura do qual o empreendedorismo só começou agora. Na verdade, começou com mais força agora, né? Já existe há muito tempo, mas a gente tem muita dificuldade de ser empreendedor. E a gente sempre teve muita dificuldade na nossa cultura em ser empreendedor, porque sempre nos é ensinado de que tudo dá medo. Trabalhar com a bolsa de valores vai te dar medo. Investir numa nova carreira vai te dar medo. Investir em tal coisa vai te dar medo. Tudo vai ser arriscado, tudo é arriscado. Só que a gente não se dá conta de que ficar parado também é arriscado. Se muitos de vocês aqui já estão, por exemplo, fazendo como eu estou aqui, né, no mundo virtual, fazendo lives, postagens, divulgações, atendimentos online. Eu sou um profissional autônomo. Eu recebo se a pessoa aparecer, é que nem um comerciante. Se um comerciante está vendendo objetos, ele só ganha dinheiro se alguém for lá e pagar. Se ninguém for pagar, ele também não ganha dinheiro. Então, se
por exemplo, eu não tivesse tido a coragem de investir no mercado digital, como está todo mundo fazendo hoje. Investir, eu falo, investir tempo, trabalho, dedicação, da gente ficar aqui gastando e produzindo, e 9 horas da noite, minha pequena, 9 horas não, 9h40 da noite, minha pequena ali, né, minha esposa tentando botar para dormir, eu aqui conversando com vocês, tudo organizado, já beijei um bocado, já brinquei com ela um tempão, mas o que é que eu tô querendo dizer? Que se eu ficasse parado no tempo, com medo do mundo virtual, eu não botaria comida na mesa. Por quê? Porque eu iria dizer que o futuro seria muito arriscado. Investir seria muito arriscado. E o que eu estou dizendo para vocês, gente, é o oposto. Em algumas situações, ficar parado é arriscado. Porque as pessoas dizem, né? Ah, não, deixa como está que é melhor. Não é melhor. Se eu tivesse deixado como está, eu teria afundado profissionalmente. Então, o que nós então precisamos fazer para lidar com isso? Coerência de análise. Que é uma coisa muito difícil, inclusive, no Brasil, né? Porque do jeito que a coisa, inclusive, está aí política, a gente vai vendo que analisar as coisas tá meio difícil aqui na população. Mas a gente precisa ter coerência de análise. Aqui, ó, água parada cria lama. O que é coerência de análise? A gente precisa analisar o que está acontecendo e qual o impacto disso. Para onde isso vai? Quais são as consequências no outro? O que é que eu estou construindo? Então o objetivo não é olhar para o passado para ficar aprisionado no passado, porque o passado só vai me dar aquela resposta que me deu lá atrás. O que eu preciso é ficar num constante movimento de reanálise. Aí vem, gente, o grande macete que eu falei para vocês que eu ia dizer sobre como superar essa culpa. Porque essas pessoas que estão presas no passado, que estão lá presas na culpa, ou presas naquela idealização, porque meu pai não foi perfeito, porque minha mãe não foi perfeita, porque eu não fui perfeito, são pessoas que ainda não atualizaram, né? Não chegaram lá no computador e apertaram F5 para atualizar a página. A gente precisa atualizar. E psicologicamente, como é que nós atualizamos a nossa vida? Quando eu consigo entender, isso aconteceu porque era o que nós podíamos fazer naquela época. Aquilo aconteceu porque era o que os meus pais tinham condição naquela época para me dar. Porque era o que eu tinha condições de fazer. Eu estava utilizando uma metáfora hoje com um paciente meu. Imagine que eu entrei aí no seriado Dark. Quem não assistiu, por favor, assista, porque o Quinta Pop tá cheio de spoilers. Quem assiste minha Quinta Pop sabe. Só consegue assistir quem já assistiu o filme, porque vai ter cheio de spoilers. Esse mesmo eu vou começar pelo final, tá? Também, se você abandonou, pode assistir, porque eu vou estar utilizando o seriado como uma metáfora. Então imagine que eu entrei no seriado Dark e voltei no tempo, quando eu tinha 14 anos de idade, quando eu falei aquela coisa para X pessoa e que eu me arrependo até hoje, 20 anos depois, 20 e pouquinho anos depois. Tem um pouco mais do que 34 anos. E aí, o que é que vai acontecer? Aí eu volto no passado, resolvo aquilo. Não erro mais. E aí eu vou voltando no tempo e vou cancelando tudo que eu errei. Quando eu chego nos meus 30 e poucos anos, 40 e poucos anos, eu vou ter aprendido alguma coisa? Não. Se eu cancelar todos os erros que eu cometi na minha vida até o dia de hoje, eu não teria aprendido nada. Eu seria a mesma pessoa se eu tivesse 14 anos.
Opa, querida Cláudia aqui falando. Gente, siga aí, inclusive, essa página Mãos de Fadas, viu? Artes Mãos de Fadas. Sempre tem um bocado de artezinha. Ainda espero que ainda esteja fazendo, inclusive. Sempre tinha artes lindas. E quando o passado é bom, lembrar do passado é ruim? Ou só quando o passado é ruim? Lembrar do passado é uma coisa que sempre irá ocorrer. Essa é uma excelente pergunta. Lembrar, gente, a gente sempre irá lembrar. Eu sempre irei lembrar das coisas boas e das coisas ruins. Lógico que quando eu atendo uma pessoa que só lembra de coisas ruins, possivelmente estamos falando de um paciente com quadro depressivo, tá? É uma pessoa que, não, porque minha vida inteira foi ruim, ninguém nunca me aceitou, ninguém nunca me quis. Não dá certo não. Né? A pessoa que acha que ninguém nunca gostou é meio difícil. A gente sempre tem aquela alma penada que gosta da gente, que cuida da gente. Então, cuidado para vocês não desvalorizarem as pessoas que cuidaram de vocês. Tá? Esse é um quadro muito depressivo. Tá? Mas a gente, quando lógico lembrar das coisas boas, elas são boas. Mas, por favor, as coisas boas também podem se tornar ruins quando eu só fico presas nelas. Quando eu só fico presa, como eu já falei aqui, porque lá no 14 anos de idade era legal, quando eu andava com meu amigo da escola até minha casa, e 20 e tantos anos depois eu faço a mesma coisa. Não dá, gente. Não dá. A gente tem que desapegar em alguns momentos. A gente tem que aprender a seguir em frente. Não dá para ficar lembrando de como o passado foi muito bom ou como o passado foi muito ruim, porque a gente vai lembrar. Isso vai se configurar na nossa vida, isso vai constituir, isso faz parte da constituição da nossa personalidade. Mas a gente não pode ficar preso lá atrás. Nem naquele passado que não existe mais. Naquela época era tudo muito bom. Nem naquela culpa, porque meu pai naquele dia me deu uma palmada quando eu tinha 6 anos de idade e eu nunca consegui superar aquilo. Sério? 30, 40, 50, 60 anos depois você não conseguiu superar aquela palmada que o seu pai te deu? Então você está aprisionado no tempo e isso não está sendo saudável para você. Isso não vai ser saudável para você, isso não será saudável para os seus relacionamentos, isso não será saudável para a sua vida profissional, isso não será saudável para absolutamente nada na sua vida. Porque você não vai deixar com que o novo aconteça. Você não vai permitir que novas coisas boas surjam, novas experiências, novos prazeres. Nada você vai surgir. E acreditem, eu já atendi muito paciente que faz isso. Pessoas que, por exemplo, quando começa alguma coisa a dar certo, vai e boicota, corta, se prejudica, se autoprejudica. Por que se autoprejudica? Porque não quer que dê certo. Porque não está pronto para algo novo. Gosta de lembrar de como foi muito bom no passado ou gosta de resmungar de como foi muito ruim no passado. E a gente não se atualiza na vida, a gente não aperta esse F5, a gente não segue em frente, a gente não consegue pensar nas possibilidades. Sabe como é que eu atendo um casal que vive muito isso? Às vezes, por exemplo, até na questão sexual do casal. A questão sexual aparece logo essas dificuldades. Por quê? Porque quando eu tenho muito rancor da pessoa, eu não vou conseguir me abrir. Quando eu sou muito rancoroso e eu vou chegar ali na cama, aí eu vou olhar, poxa, mas naquele dia ele falou aquilo que eu não gostei, mas eu também não disse que não gostei. E aí por quê? Porque eu gosto de ficar preso no meu rancor. Eu gosto de ficar preso aqui nessa minha culpa. Aí eu fico preso ali segurando aquilo. Porque ele um dia falou de uma fantasia que eu não gosto. Ou então, ela teve relação sexual com pessoas antes de mim, há 30 anos atrás. Sério, gente? Que vocês vão estar se importando com isso hoje? A pergunta central que todos nós temos que fazer é: qual é a minha decisão hoje?
Hoje eu quero estar com essa pessoa ou hoje eu não quero estar com essa pessoa. Hoje eu quero me abrir para ter mais intimidade, se não, por favor, liberem as pessoas de terem que suportar e aturar vocês. Meu querido Boninho, Boni, inclusive tem live para chegar aí com meu querido Boni, uma live super existencialista, fiquem atentos, já tem divulgação dessa live. Tá? Então daqui a pouco vai ter uma livezinha especial para vocês. Tá? Lu aqui dizendo não aprende a refazer as rotas. Minha querida Flávia, aí grande amiga do passado, do presente e que espero que permaneça no futuro. O passado não é residência, é apenas uma referência que deve impulsionar. Isso aí. Por que impulsionar? Porque se você for uma pessoa atualizadora, você usa os erros do passado para impulsionar os seus presentes. Os seus presentes. Porque o presente ele tem múltiplas realidades. Eu estava recentemente estudando xadrez. Vocês já perceberam que eu sou uma pessoa inquieta. Então, eu sempre estou construindo uma coisa. Já fui jogador de futebol americano, agora eu estou aprendendo arco e flecha, aí no meio do caminho também, paralelo, já estou aprendendo a jogar xadrez. E uma vez eu vi um professor de xadrez falando uma coisa brilhante. Se quando você estiver jogando xadrez, você perceber que você vai perder a partida, continue. Porque só assim você vai aprender os movimentos que o outro faz e os erros que você cometeu. Porque se você abandona, gente, o que é abandonar? Imagine, eu estou casado com alguém, eu estou casado com vocês aí. E aí, de repente, eu cometi um erro. Ou então vocês cometeram um erro. Se eu não continuar essa partida, se a gente não conversar, se a gente não atualizar, se a gente não pensar, vem cá, a gente vai ficar nessa merda de relação, desculpe o termo, mas às vezes é assim mesmo que a gente vive dentro de casa, a gente vai viver nessa porcaria de relacionamento, ou a gente vai seguir em frente, ou a gente vai se abrir, ou a gente vai ter intensidade, ou a gente vai ter uma vida muito mais legal. Porque se a gente não parar para estudar os erros do que a gente fez, a gente também não vai aprender como é que a gente repete, como é que a gente tá, o que é que a gente está repetindo. E o que eu conheço, gente, de pessoas que não escutam, é um problema grave. Aí a pessoa chega no consultório, fala aquilo, 6 meses depois continua falando, 8 meses depois, o parceiro aí, até que o momento o parceiro chega e fala, eu não suporto mais. Essa pessoa está presa, fica repetindo a mesma coisa, ninguém suporta isso. Então a vida tem que ser atualizada. O ser humano tem medo, minha querida Maria Aparecida, que dizendo, tem medo da mudança e da renovação. Adora o novo e mudança. Eu acho tão exótico isso, gente. Pessoas que têm medo da mudança. Vamos lá. As nossas bases filosóficas da nossa live de hoje. Vamos lá. Como é? Estamos hoje no dia 5 de julho de 2021. Quantas vezes nós já chegamos aqui? Quantas vezes na minha existência eu já estive às 9h52 da noite do dia 5 de julho de 2021? Parece óbvio, né? Mas é a primeira vez que estamos aqui. Sim, Gambito da Rainha, certamente assisti. Quantas vezes nós já estivemos aqui? Exatamente agora? Nunca. Só agora estamos aqui. Qualquer coisa que venha acontecer daqui para frente, sempre será novo. Eu não sei o que vai acontecer amanhã. Quando eu dou aula na faculdade, que eu uso esse exemplo, eu lembro muito de Milan Kundera, na insustentável leveza do ser. Eu sempre confundo sem sustentável e insuportável. Sempre fico confundido. O autor vai trabalhar com a ideia de que o ser humano deveria queixar-se menos, porque nós não tivemos uma outra vida para compará-la. Olha que coisa bonita.
Nós nunca tivemos uma outra vida para comparar. É a primeira vez que estamos aqui, é a primeira vez que... Sustentável, obrigado, minha querida. É a primeira vez que estamos aqui agora. Qualquer decisão, eu caso ou compro uma bicicleta? Às vezes comprar uma bicicleta é melhor, às vezes casar é melhor. Eu só consigo tomar essa decisão baseado na informação que eu tenho hoje. Então, gente, parem de perder tempo se culpando pelo que já passou, porque vocês tomaram a decisão baseada nas informações que vocês tinham naquela época. E só. Puxa, e se eu perceber que eu errei? Ótimo! Sinal de que você adquiriu algum novo conhecimento e ao adquirir o seu novo conhecimento, mudou a sua realidade e ao mudar a sua realidade, cabe a você tomar uma nova decisão. Quando eu atendo um casal de 30 anos de experiência, eu não estou trabalhando com um casal de 30 anos atrás. Aquelas pessoas, 30 anos atrás, eles não são as mesmas que são hoje. Então eu preciso presentificar a minha vida. Não adianta eu ficar dizendo sobre seguir em frente, sobre o medo de seguir em frente, porque não faz sentido. Porque paralisar, na maioria das vezes, é o pior de meus comportamentos. Se eu não atualizar meu relacionamento, se eu não brigar com as pessoas, se eu não falar com a pessoa com que eu estou, eu não gostei disso, estou sentindo falta de ter mais intimidade, estou sentindo falta de ter mais diálogo. Se eu não arriscar, se eu estou num relacionamento muito ruim, violento, agressivo, relacionamento dominador, que eu não suporto mais. Aí a pessoa diz, mas eu tenho medo de achar uma outra pessoa. E você não percebeu que o que você tem hoje vai ser a mesma porcaria que você terá amanhã? E você não tem medo disso? Olha só como a gente não se dá conta. Então, gente, a máxima, né? Aqui, ó, minha querida Dani, casou e ganhou uma bicicleta, maravilha! Atualizou o casamento. Casou e, além de tudo, atualizou e comprou uma bicicleta, maravilha! Perfeito, manda um beijo, inclusive, para o grande Gil aí, minha querida. Ou seja, qual é a grande máxima que nós estamos discutindo aqui hoje? A gente precisa ter coerência nas nossas análises. Eu preciso analisar o que é que eu tenho hoje que vale a pena e o que é que eu tenho hoje que não vale a pena. Porque as coisas vão simplesmente continuar. Então, se não vale a pena permanecer do jeito que está, ficar parado é muito mais arriscado do que se mexer. O comportamento que você tem hoje te levará aos resultados que você tem hoje. Se você quer ter um resultado novo, você terá que desenvolver novos comportamentos. Essa é a grande máxima utilizada pelos grandes empreendedores e os grandes investidores de basicamente o mundo inteiro. O comportamento que você tem hoje, ele vai te dar como resposta o que você tem hoje. Se você quer adquirir um novo patamar de vida, se você quer adquirir um novo status, uma nova qualidade, seja emocional, psicológica, você terá que se reposicionar. Você terá, então, que tomar uma nova decisão. Porque, gente, o que eu estou falando aqui são sobre as nossas decisões mentais. As pessoas que ficam presas ao passado, elas também ficam presas às ideologias passadas, aos comportamentos passados. E o seu pensamento antigo, o seu comportamento antigo, ele não vai ser reinventado enquanto você não abrir mão deles para surgir
um comportamento novo, uma nova ideia para ter novos resultados. Portanto, se vocês estão presos nessa ideia de mudar o passado, é porque, na verdade, vocês estão precisando mudar o presente. Vocês estão precisando encarar o presente de uma forma mais sábia. O ignorante é aquele que ignora. O ignorante é aquele que ignora as aprendizagens da vida, que ignora os erros, que ignora tudo. Não, eu só acredito nisso e não escuto nada. Muitas pessoas usam desculpas para isso. Tem muitas pessoas, por exemplo, utilizam a religião para isso. Ah, não, porque Jesus falou, Jesus falou, Jesus falou, Jesus falou. 40 anos depois, o único livro que a pessoa leu foi a Bíblia. Ah, e qual é o problema disso? O problema disso é que até a Bíblia depende da sua interpretação. E se você não pensar de uma outra forma, você não vai sair para lugar nenhum. Você vai ficar preso no mesmo lugar, com a mesma ideia, empatando todo mundo que está ao seu redor e a sua vida de você seguir em frente, de você se atualizar. Você vai ser aquela pessoa que vai estar sempre resmungando ou sempre com culpa, sempre sem se perdoar ou sempre sem perdoar alguém. Porque o passado já foi. Então precisamos aprender a atualizar. Ah, que bom, minha querida. Manda grande abraço, meu querido Gil. Então, se você está ouvindo, um grande abraço aí, meu caro. Saudade de vocês. Lua está aqui dizendo, tomada de decisões, se posicionar. Muitos não querem se responsabilizar. Não existe vida sem responsabilidade. Se vocês não se responsabilizarem, é porque vocês não estão prontos para viver. E aí vocês vão culpar o mundo inteiro com isso. Ah, porque meu pai falou isso, mas aconteceu aquele acidente lá na minha infância que eu nunca consegui superar. Então você vai ficar preso no passado? O acidente já aconteceu, a perda já aconteceu. O que tiver que acontecer, aconteceu. E o que é que a gente faz? Se reposiciona. O que é que eu vou fazer daqui para frente? Como é que eu vou atualizar? Para alcançar um novo resultado, eu preciso de um novo pensamento em primeiro lugar para gerar um novo comportamento. Pensamentos antigos só te levam aos mesmos resultados que você já conhece. Gente, ficamos por aqui. Essa live ela foi um pequeno esquenta para a nossa quinta pop. Vamos chegando aí com o nosso seriado Dark. Então, para quem assistiu, por favor, fiquem atentos, quem não assistiu, dá uma corrida aí, tenta pelo menos acompanhar um pouco, vai ter um bocado de spoilers, tá? Então se você não assistiu até o final do seriado e quer assistir ainda, não recomendo que assistam, mas se vocês querem entender o que é que o seriado fala e principalmente entender sobre análises tridimensionais, se vocês querem ter uma análise mais sofisticada da sua vida, dos seus pacientes, aí sim vamos ter aí sim eu recomendo que vocês assistam essa quinta pop, porque nós não vamos falar apenas do passado, mas vamos falar sobre esse reposicionamento do passado, do presente, do futuro, um bocado de coisa interessante. Inclusive hoje essa live foi motivada por algumas pessoas que mandaram perguntas na minha caixinha hoje, justamente falando dessa coisa da culpa, não consigo largar a minha culpa, não consigo me atualizar. Se vocês olharem meus stories aí, vocês vão entender o que eu estou falando. Então, essa foi uma live de reposicionamento de vida. Ok? Então, abandone essas culpas, abandone esses apegos dessas coisas. Passado foi massa, ótimo. Se o passado foi triste, tudo bem, também fez parte. E o nosso presente? Que qualidade de presente você está construindo? Então, grande beijos a todos. Deixo aqui essas pequenas reflexões filosóficas. Eu sempre digo que se vocês quiserem ouvir coisas óbvias, não venham para a minha live. Vai ouvir muita filosofia, vai ouvir muita reflexão existencial. Beijão, Lua. Saudade de vocês, minha querida. Opa, obrigado aqui, meu querido Miranda. Muita gente aqui, ó.
vai deixar salvar no feed? Não, minha querida Rose, ela não vai ficar salva no feed. Essa live, ela vai para a minha página do YouTube, tá? Então, todas as minhas lives eu tô subindo lá no YouTube. Então, se você quiser acompanhar um pouco mais ou passar para alguém, em breve, daqui a alguns minutos, ela vai entrar no feed, aí eu vou reorganizar ela e aí já mando direto lá para a página do YouTube. Então, se vocês querem indicar para alguém, por favor, indique através da página do YouTube. Por favor, não se esqueçam também de se inscrever, dar likes. Vocês precisam dar like, compartilhar, dar o joinha, porque senão as pessoas não recebem material, esse material gratuito que estamos distribuindo aqui, e nem vocês também. Infelizmente, vocês sabem hoje que se vocês não ficarem aí futucando na minha página, vocês não vão receber, o Instagram não vai ficar te atualizando e as minhas postagens vão ficar lá no final e vocês vão perder todo esse material. Então, se inscreve, coloca o sininho aí, coloca como prioridade para vocês receberem tanto a página do Instagram quanto no YouTube, para que vocês fiquem sempre recebendo o conteúdo. Então, material é que não faltam. Quinta-feira que vem, essa quinta agora, né? Já tem o Quinta Pop com o seriado Dark. Tem essa live, vai para o nosso YouTube. Já tem o último podcast lá no YouTube do Dador Amor. Se vocês estão embolados com tanta coisa, só vai na minha bio, que está lá tudo organizadozinho, tudo fácil. Vocês só precisam apertar um botão e já está tudo certo, tá? Aqui, minhas queridas crias aqui do mundo da psicologia, saudade de todos vocês. Rose, entra na minha página do Instagram, vai no meu Linktree, que você vai ter o link direto, tá? E na dúvida, vocês procuram o Dr. Vinícius Farani. Vinícius Farani só existem 2 no mundo, então vocês vão me achar com muita facilidade, tá? Então, gente, é isso, ficamos por aqui. Grande beijos aí para todos. Fiquem acompanhando as postagens, comentem por favor o que é que vocês acharam sobre as reflexões. E Quinta Pop está chegando aí, bem complexa, bem rica, tá? Grande beijo, meu pai aqui chegando atrasado na live, minha tia, tá? Foi reunião de família aqui hoje. Gente, beijos a todos, até o nosso próximo encontro. Boa noite a todos e boa semana.